O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Gambito da Dama. Bem, estamos aqui com a nossa querida e sempre presente professora Vivian Almeida, né? E vamos lá, Vivian, tem se falado muito sobre o OCDE, inclusive aqui no programa, desde 2017, né? O OCDE e Brasil. Com a visita do Bolsonaro aos Estados Unidos, o governo Trump teria se comprometido a apoiar o pleito brasileiro de entrar no OCDE. Muitas vezes a organização é resumida como o Clube dos Ricos, e sua origem histórica está lá no Plano Marshall pós-Segunda Guerra Mundial. Mas define melhor para a gente o que é o OCDE, para que ela serve, o que come e como se reproduz. Oi pessoal, oi Felipe, tudo bem? Bom, primeiro o que come eu não tenho muita ideia não. Deve ter várias comidas deliciosas, né? Porque tem vários países com uma culinária fantástica que fazem parte. Mas, brincadeira à parte, delimitar o escopo de atuação do OCDE talvez tenha muita relação com entender o processo de formação do OCDE. Se vocês eventualmente fizerem uma pesquisa, algumas pessoas podem ficar confusas entre a data que aparece da década de 1940 e 1961. Na década de 1940, 47, você está no escopo do Plano Marshall, e ainda circunscrita à Europa. O que, na verdade, faz muito sentido para aquele contexto em que a emergência de organismos multilaterais se fazia entre necessária e desejável na medida que você estava saindo de um conflito sem precedentes e a reestruturação era a agenda a ser perseguida. Então, da Organização para a Cooperação Econômica, Europeia para a Cooperação Econômica, você vai evoluindo até que em setembro de 1961 você chega no formato OCDE com a inclusão basicamente como marco aí dos Estados Unidos e do Canadá. E de novo, para o que serve, tem muita sinergia de você pensar esse contexto. Então, num período de reconstrução, num período em que a agenda e a busca era a restabilização das economias, mesmo em especial as desenvolvidas, você reunir esse grupo de países, estabelecer diretrizes, talvez seja um resumo da atuação da OCDE. Então, só tentando transformar aqui num exemplo prático, muito provavelmente a maioria já deve ter ouvido falar do PISA, que é o teste que a OCDE costuma aplicar, com um teste com uma característica toda especial, que é por idade, não é por série, são conhecimentos múltiplos, então você tem foco de matéria e não necessariamente uma matéria separada em caixinha, como a gente costuma, enfim, ter nas escolas. E você tem ali uma avaliação do sistema educacional dos países e como que você consegue comparar esses resultados. Então, a própria organização, a realização, a adoção de medidas, o apontamento de diretrizes é uma marca muito significativa, inclusive na qualidade da OCDE. A chancela OCDE é a chancela de uma instituição, ou pelo menos a chancela das informações a partir da OCDE são informações com segurança de qualidade, ou pelo menos boas preditoras das políticas a serem adotadas. E quais os benefícios do Brasil ao entrar no OCDE e desde quando esse processo de negociação está rolando? Bom, se a gente tentar coordenar até um pouco a pergunta anterior com essa pergunta e a gente pensar na própria organização e nessa agenda pela busca de coordenação de políticas, de coordenação que promovam efetivamente o desenvolvimento econômico, a constituição de agendas comuns e a percepção da sociedade, da organização para aplicação nas diversas sociedades, obviamente entendendo aí as diferenças. Os benefícios do Brasil entrar na OCDE, em grande medida, estão correlacionados com a própria atuação da OCDE. Então, eu
eu particularmente falo muito sobre essa necessidade da gente entrar de vez no século XXI, da gente começar a entender quais são os problemas desse novo mundo que aparece para a gente, quais são as medidas que a gente deve adotar, quais são as agendas comuns que, independente do que esteja acontecendo nos governos locais, você tem um mundo... a globalização ficou jocoso, né? Você tem um mundo globalizado, um mundo conectado. Então, a organização sendo organizadora dessas agendas, dessas leituras, desses entendimentos e da busca pela adoção de medidas em prol do desenvolvimento a partir da cooperação econômica, colocar o Brasil sentado nessa mesa é tentar se aproximar de uma forma mais ativa desses benefícios, é tentar ser protagonista também nessas decisões. Até porque, em termos de aproximação, e não é uma novidade, isso não está acontecendo em 2019, desde a década de 90, existe uma cooperação, tanto é que, por exemplo, no que eu falei do PISA, o Brasil já participa desde 2000 no PISA, enfim, sempre com umas classificações horrorosas, todinho. A gente sempre fica muito mal e a gente sempre identifica que é mal não é só ensino público, que tipicamente é o que a gente acha que é a qualidade ruim da educação. A gente tem médias muito ruins no teste, então essa não é uma movimentação inédita, isso já acontece. Em 2015, o acordo de cooperação, o que também traz aí um pouco dos benefícios dessa aproximação mais intensa, né, com os key partners, inclusive de países em desenvolvimento. E aí tem aí uma ressalva importante, porque o México já participa, e a gente vai provavelmente falar sobre isso, sem que efetivamente abra mão do status do país em desenvolvimento. Então, de novo, não é uma negociação inédita, não é uma negociação de 2019, também não é uma aproximação inédita. E entendendo isso, entende-se que a gente está tentando pleitear algo que se traduza em benefícios, algo que se traduza no Brasil colocado junto com os países que potencialmente pensam o desenvolvimento, agem na busca do desenvolvimento, e o Brasil estaria nesse lugar, não mais como um observador distante, mas assumindo aí uma participação mais ativa. Por outro lado, quais os prejuízos? O governo dos Estados Unidos teria pedido como contrapartida a esse apoio que o Brasil abrisse mão de algumas prerrogativas na Organização Mundial de Comércio. Qual o impacto tanto de estar na OCDE quanto dessa perda no OMC? Bom, a pergunta entre os benefícios e os custos, ela talvez seja mais, ela talvez tenha mais aproximação do que divergência. Em grande medida, como eu estava falando na resposta anterior, em grande medida a gente busca uma aproximação, seja com questões mais subjetivas, como entender, sentar na mesa e participar da agenda que está sendo proposta internacionalmente, quanto benefícios mais objetivos, como é o caso, por exemplo, do selo de investimento, né, que a gente conversou na primeira pergunta. Então, essa chancela de qualidade que eu comentei anteriormente e esse selo de investidor trariam benefícios para que a gente buscasse a tão sonhada recente alavancagem econômica aqui no nosso país. Então esse cenário, se ao mesmo tempo ele compõe a questão, ele compõe os benefícios e justifica a busca por essa entrada, que também não é inédita. Então você tem Colômbia e Argentina pleiteando, México e Chile já entraram. Ao mesmo tempo que você tem essa busca, que você tem essa manifestação por participar desse grupo, e a partir daí você se vê envolvido em obrigações e receber esses selos
que atestam que você é uma economia segura e estável para receber esses investimentos, talvez esse mesmo fator seja um dos potenciais prejuízos. E eu vou tentar me explicar aqui. O fato de você tentar pleitear essa cadeira e tentar se colocar nesse grupo, não automaticamente você se transforma em um país suficientemente seguro para receber esses benefícios. E talvez as perdas eventuais, tanto diretas quanto o custo financeiro, você tem uma contribuição a fazer com a OCDE, talvez as perdas possam em alguma medida compensar esses benefícios. Então, assim, em termos de teoria econômica, em termos do que a gente acredita, sem dúvida nenhuma, você está aberto e você participar de um grupo entre os mais desenvolvidos, né, o grupo dos ricos, como é chamado, isso te coloca numa obrigação de você correr atrás e você bancar essa candidatura, a efetivação dessa candidatura para você ser elegível para usufruir dos benefícios dessa nova posição. Mas esse mesmo fator pode revelar que isso não necessariamente é possível, ou então que isso leve mais tempo do que pode levar, e com isso você acabar se prejudicando. O outro ponto que está correlato com a outra parte da sua pergunta existe também uma perda sobre o papel atual do Brasil. É claro que nitidamente a gente está numa mudança de rota, nitidamente a gente está numa mudança de direcionamento de qual é o papel que a gente quer assumir, mas o atual protagonismo, a atual relevância do Brasil entre os países em desenvolvimento e esse papel que a gente assume, ele sem dúvida nenhuma está sendo deixado de lado. Ele, sem dúvida nenhuma, a gente está abrindo mão desse papel, o que de novo, assim, tem dores e delícias, né? Você abrir mão desse papel pode te prejudicar com os eventuais benefícios que você tem sendo um protagonista, sendo um líder na região e recebendo os benefícios de ser um país em desenvolvimento vis-à-vis ser um país desenvolvido na OMC, provavelmente não na OMC, que é o caso que a gente está analisando, mas ao mesmo tempo te coloca numa situação de você se aproximar das nações que estão determinando o processo de desenvolvimento. Então, se a gente olha aqui para o vizinho do Chile, você, desde que entrou na OCDE, sem dúvida nenhuma, você teve uma... E aqui eu não estou me pretendendo fazer uma relação de causalidade estrita, até porque não tem como fazer isso agora para falar para vocês, mas existem... a melhora dos indicadores é um fato que a gente observou, em termos de desemprego, em termos de melhora do PIB, mas como eu sempre costumo dizer, quer dizer, isso não é uma ideia originalmente minha, né? Mas como eu trago muito a agenda de políticas públicas, a medida do crescimento ela é estritamente relacionada com a capacidade que os indivíduos de determinado lugar têm de alcançar e se apropriar desse crescimento. Uma das críticas, assim, você está pleiteando entrar num clube que a sua renda média é de $8 mil por ano e a renda média do grupo é de $40 mil por ano. A capacidade e sendo a renda aí um tradutor de bem-estar, né, e aí um tradutor da multidimensionalidade do bem-estar, eu estou falando de uma economia, de duas economias que pouco se conectam nesse sentido. Então você pode ter um impacto muito significativo e isso pode ser um custo não desprezível. Para a gente concluir, né, além da informação, você como economista, como professora de economia, como você analisa tudo isso? Você acha uma boa? Você acha, enfim, que poderia ser melhor? Como você avalia essa questão toda? Assim, é claro que você fazer previsão, né, como eu insisto em falar e comentar aqui com vocês, sempre nos coloca numa espécie de saia justa, porque as circunstâncias vão tomando rumos próprios e orgânicos e que podem impactar nas análises que a gente fez, mas é esse o nosso papel.
Então vamos lá. Com relação aos custos, de novo, você tem tantos custos efetivos, né? O acordo, enfim, por exemplo, se você abre mão do TED, do acordo que te coloca no status de país em desenvolvimento, você perde o benefício de negociar com outros países em desenvolvimento sem que necessariamente você estenda isso para outros países. O que pode ser bom, por um lado, porque você está competindo com países em equivalência de disponibilidade de fatores de produção, de grau de desenvolvimento, qualidade da mão de obra, produtividade, enfim. E portanto, é mais justo, mas, ao mesmo tempo, em economia, isso tem sempre o custo de eficiência. Então, ao mesmo tempo, você pode impactar a sua busca pela produtividade e competitividade. Alguns analistas avaliam que esse tratado, inclusive, ele é, em grande medida, um resquício de um mundo baseado em políticas desenvolvimentistas que não necessariamente interessa mais o Brasil ou se adapta mais ao Brasil ou ao mundo. Então, um mundo que seria um mundo em prol da busca do livre comércio e do desenvolvimento, não seria um mundo que se encaixaria nesse tipo de tratado, e mais que isso, não necessariamente o Brasil se beneficiou desse tratado, pelo contrário. Por outro lado, em termos de resultado, você tem esse descasamento entre os países e, portanto, o Brasil perderia protagonismo nesse sentido, porque você está competindo agora com países com níveis muito diferentes, e essa conexão no trem do crescimento e de desenvolvimento é muito mais limitada nas nossas falhas estruturas, e que, portanto, isso se traduziria num problema na medida, no momento em que a gente conseguisse sentar na cadeira na OCDE e obviamente, a aproximação com Donald Trump é uma tentativa de acelerar esse processo, mas a própria dualidade da decisão coloca essa cautela nessas previsões. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que você tem essa percepção das falhas estruturantes e de como isso pode impactar a eficiência e a adesão do país às potenciais medidas que a gente, as potenciais obrigações que a gente precisa atender, como obrigações ambientais, obrigações de governança democrática, de transparência, que é o grande pilar, é a base da organização. Ao mesmo tempo que a gente tem esse descasamento, isso poderia potencializar essas medidas. Então, isso faria com que a gente pudesse acelerar essas transformações, que é um clamor popular, que é uma das grandes agendas, não só do governo, como do país. Políticas de Estado e não políticas de governo. O que inclui aí mais um risco, porque, como acabei de falar, essa aproximação com Donald Trump, que inclusive colocou essa condicionalidade, mas que poderia se traduzir numa aceleração do processo de adesão dessa cadeira na OCDE, né, dessa participação efetiva na OCDE. Isso, alguns analistas temem o fato de que, olha, você está fazendo uma aproximação que a gente não sabe em que medida é uma aproximação de Estado ou de governantes. A gente não se sabe se o Estado Brasil e o Estado com E maiúsculo, Estados Unidos, têm as afinidades que o governante Jair Bolsonaro e o governante Donald Trump têm. Então, como a gente não sabe, o grande benefício trazido pela adoção dessas medidas que poderiam alavancar nossa produtividade, desse início de reforma institucional que essas obrigações ambientais, de transparência trazem, e se esses benefícios, como eles têm prazo de maturação, eles não são de um dia para o outro,
essa aproximação governamental, essa aproximação entre governantes poderia ser um elo frágil na disputa por políticas de Estado, que é o que a entrada na OCDE representa. Então, assim, se a gente analisar do ponto de vista eliminando os atores, tem muitos ganhos mesmo, inclusive institucionais, inclusive você acelerar essas transformações que a gente vem pedindo há bastante tempo como sociedade. Se colocar em uma régua mais alta pode potencializar, pode acelerar buscas por maior produtividade. A gente tem essas potencialidades, a gente tem como traduzir isso em benefícios, mas isso não é sem custo, até porque, de novo, são demandas muito profundas que tocam em problemas muito profundos nossos e que, se estiver traduzindo neste momento, que, de novo, não é inédito, não é a primeira vez, mas se estiver nesse momento traduzindo a aproximação de governantes e não políticas de Estado, pode ter a sua eficácia comprometida. Então, não é um assunto fácil e, como eu sempre digo, pensar sobre ele e estudar e analisar é um caminho muito significativo, é um caminho que a gente tem que perseguir para a gente estar ciente sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas restrições, inclusive para poder receber, para poder absorver as mudanças positivas da melhor maneira possível. Então, hoje foi uma coluna diferente, mas até porque é um assunto muito extenso, vocês não iam me aguentar ouvir tanto tempo assim, então contei com a participação do Felipe para a gente fazer essa dobradinha. E, sem dúvida nenhuma, assim, é um assunto que a gente ainda vai ouvir falar bastante. Tanto se a nossa candidatura for aceita rapidamente, quanto se a gente estiver caminhando ainda no processo e ainda demorar um tempo. Então, não sei se é bem uma dica cultural, na medida que eu não sei o quão divertido pode se achar o que eu vou falar. Mas eu acho que o que é bem interessante para a gente pensar um pouco sobre essa questão e entender um pouco a lógica, né, do porquê estamos pleiteando essa vaga, do porquê que isso seria importante, porquê que a gente está aqui dedicando um tempão para falar sobre aspecto positivo, aspecto negativo, como eles são intrincados, como uma análise do que pode ser positivo, às vezes pode ter um efeito reverso. Uma das formas da gente entender é um pouco olhar as publicações da OCDE, como que ela faz essas análises, como que as métricas que saem da OCDE balizam as diretrizes de política pública. Então, como eu tinha falado lá na primeira pergunta, se não me falha a memória, o PISA, as avaliações do PISA são riquíssimas, assim, que falam muito sobre não só a nota, mas acendem um pouco as luzezinhas. Olha, por que tal país está bem, qual o tipo de educação ofertada. Então, assim, um caso super clássico que todo mundo passou a conhecer por conta do PISA, não só por conta do PISA, mas em grande medida, foi a Finlândia. Todo mundo sabe que a Finlândia é bem boa em educação. E aí começa a se aprender os processos pedagógicos, qual é a política educacional adotada na Finlândia. Então, assim, essas publicações, elas traduzem em grande medida um pouco tanto do papel da OCDE, quanto qual seria o impacto da gente entrar, sabe? São boas tradutoras. É só entrar no site da OCDE que você vai ver muito dos reports que eles publicam. Eu não sei se é bem uma dica cultural, mas, enfim, né? Cada um tem as suas preferências sobre o que é diversão. Um super beijo para você e para os ouvintes. Um ótimo final de semana, viu? Tchau, tchau.